Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6 a 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6 a 12. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em 1976, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, um homem chamado Gary Beeman foi condenado à morte por um crime que não cometeu. A acusação repousava em uma única testemunha, um único testemunho de um fugitivo da prisão, que mais tarde foi tido como realmente o autor do crime. Mas o que acontece é que, diante daquela testemunha, o que aconteceu foi que ele foi condenado à cadeira elétrica. Mas a verdade, ela não ficou calada. Um novo julgamento foi marcado e o advogado de defesa apresentou 5 testemunhas independentes, todas concordando com um único fato. O próprio acusador era o assassino. 5 vozes, uma só verdade. O júri não teve como ignorar. E então Gary Beeman foi absolvido em 1979, 3 anos após a sua condenação. Bom, o apóstolo João, ele conhecia bem essa lógica. Ele escrevia no final do primeiro século, quando hereges gnósticos ameaçavam corromper a fé cristã. Ele não apela para sentimentalismo, nem para a experiência mística. Ele apresenta um testemunho tríplice, divino e irrefutável, sobre quem é Jesus Cristo, onde se encontra a vida eterna. Na perspectiva reformada, calvinista, a palavra de Deus ela é suficiente, clara e autoritativa,
nós não precisamos de novas revelações ou experiências subjetivas para saber quem é Cristo. João ele estava combatendo duas vertentes do que conhecemos hoje como gnosticismo, que estava surgindo dentro da igreja. A primeira vertente era o docetismo, a crença de que Cristo ele não assumiu uma forma humana real, que Jesus Cristo não veio em carne, mas que era apenas uma aparência como um fantasma ou um holograma. A segunda vertente do gnosticismo que estava sendo combatida era o ceritianismo de Cerinto, que dizia que o Cristo divino desceu sobre o Jesus, homem, no batismo e que o abandonou antes da cruz, antes de morrer. Para os gnósticos, um ser divino ele não poderia nascer, ele não poderia vir em carne, ele não poderia sofrer e nem morrer. João confronta diretamente, mostrando que o mesmo Jesus que foi batizado é o mesmo Jesus que morreu na cruz. Que esse mesmo Jesus era o Jesus que eles conversaram, que as suas mãos apalparam, que eles ouviram do próprio Jesus Cristo. E que não há nenhuma separação entre o Cristo divino e o chamado Jesus histórico. Jesus, como já dito, é do conhecimento, pelo menos da maioria dos que estão aqui, dos cristãos, que Jesus Cristo ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Não tem como dividir as duas naturezas. Isso é o que João está nos apresentando mais uma vez aqui, no capítulo 5, nos versículos de 6 a 12, o testemunho divino sobre o Filho de Deus. É sobre esse Jesus uno, histórico, real, que Deus levanta um testemunho tríplice. E esse testemunho que passamos agora a examinar por meio do texto lido. Mas quais as características, quais os aspectos desse testemunho? O primeiro aspecto desse testemunho é justamente a sua confirmação. Versículos de 6 a 8. O apóstolo demonstra que Deus ele não deixou margem de dúvida sobre a identidade de Jesus. Ele estabelece essa verdade por meio de 3 testemunhas. João fala sobre a água, João fala sobre o sangue, João fala sobre o Espírito. 3 testemunhas que estabelecem um fato. Esse mesmo princípio já era um princípio conhecido pelos cristãos da época. Vale lembrar que João está escrevendo às igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas eram igrejas que tanto tinham judeus convertidos ao cristianismo, quanto tinham gentios. Mas era muito conhecido pelos judeus que ali estavam, justamente essa forma de testemunha. Quando olhamos para Deuteronômio 19, versículo 15, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. João usa essa mesma estrutura jurídica já conhecida pelos cristãos da época para estabelecer essas 3 testemunhas, mostrar essas 3 testemunhas que apontam para Jesus Cristo, os 3 testemunhos que apontam para Jesus Cristo e que eles concordam plenamente no mesmo fato. João traz a seguinte ordem dos testemunhas: a água, o sangue e o Espírito. Para ficar um pouco mais didático para nós, eu gostaria de inverter um pouco essa ordem. Primeiro, tratar sobre a água. E aqui está um fato que muitos olham para o texto e acreditam que, ao falar de água e sangue, João está se referindo ao que saiu do lado de Cristo quando ele foi transpassado pela lança e saiu água e sangue. Outros focam única e exclusivamente no batismo e na Santa Ceia. Mas, ao olhar para o texto e ao comparar com outros textos da Bíblia, nós vemos que a água aqui é justamente não
apenas o batismo de Jesus como sendo um ato religioso, mas porque o próprio Pai, no momento do batismo de Jesus, ele mesmo declara publicamente, como lemos em Mateus 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No ato do batismo, o próprio Deus declara o Filho, Deus Pai declara o Filho, Jesus Cristo, como sendo o seu Filho amado. Um ato histórico de confirmação divina. A voz do Pai e também a descida do Espírito Santo, que selam a identidade de Jesus diante das testemunhas. E o segundo, justamente por isso que eu disse que iria inverter a ordem, o Espírito Santo. Ainda no ato do batismo de Jesus, os mesmos 3 evangelhos narram a descida do Espírito em forma corpórea, como uma pomba, mostrando mais uma vez a presença das 3 pessoas da Trindade ali. O Filho passando pelo batismo, o Pai declarando que ele é o Filho, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ao verificarmos também o mesmo relato no evangelho que escreveu João, vemos o relato do batismo com água, e mesmo não narrando este é o meu filho amado em quem me comprazo, João narra a descida do Espírito Santo, mostrando o que João Batista testemunhou. Ao lermos esse texto, nós vemos que João Batista primeiro diz que o que vinha para ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no versículo 29 de João 1. No versículo 30 diz: já existia antes de mim, apontando para a eternidade do Filho, apontando para o Verbo de Deus que se fez carne. E no versículo 32, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Notem que que quem batiza com o Espírito é o próprio Jesus. Como cristãos reformados, devemos entender, e entendemos, que o crente ele é batizado com o Espírito Santo no ato da conversão. O ato da conversão é o batismo, acontece o batismo com o Espírito Santo. Diferente de alguns que acreditam que o falar em línguas é a representação que um crente é batizado com o Espírito Santo. João testifica dizendo que aquele que batiza com o Espírito Santo é o próprio Cristo. João Batista dizendo que antes que ele batizava com água, mas aquele, Jesus Cristo, é quem batiza com o Espírito Santo. Outra coisa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é a testemunha interna ao crente de que Jesus é o Filho de Deus. Esse testemunho interno do Espírito Santo é o fundamento e a certeza da nossa fé. Não existe fé real em Jesus Cristo se esta não foi criada, não foi plantada no coração do cristão pelo próprio Espírito Santo. O Espírito não gera uma nova revelação, ele ilumina as mentes e o coração dos cristãos e aplicam a revelação já dada através das Escrituras Sagradas. A terceira testemunha apresentada por João também aqui é o sangue, a morte expiatória de Cristo Jesus. Jesus, o Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Para os gnósticos isso era um escândalo, porque para os gnósticos era impossível que um ser divino, uma divindade, morresse. Para João, este é o clímax da revelação. O sangue não apenas prova que Jesus era verdadeiramente humano, mas ele realiza a redenção para as nossas vidas. O sangue da expiação. Jesus se faz como a própria propiciação por nossos pecados. Lembre-se que no Antigo Testamento, ao
haver uma vez no ano o sacrifício de um animal, um cordeiro, perfeito, sem mácula. O sangue era posto em um local da Arca da Aliança, que ficava acima da arca, chamado propiciatório. E que esse sangue derramado, e ali havendo brasas, ele exalava o cheiro. A ideia aqui é que esse cordeiro, que precisava ser imolado uma vez por ano, ele estava apontando para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício feito uma única vez, para sempre. Não era o sacrifício ali no Antigo Testamento que perdoava os pecados, que redimia o povo, mas para quem ele apontava? Para o sacrifício de Cristo. O sangue derramado na cruz aponta justamente para essa propiciação. O sangue de Cristo derramado na cruz, Jesus Cristo tendo que morrer em nosso lugar, para aplacar a ira de Deus que seria derramada sobre as nossas vidas. E esse é o terceiro testemunho. O sangue não era apenas a prova que Jesus era verdadeiramente humano. Ele realiza a redenção que os testemunhos anunciavam. O sangue é a testemunha que fala. Se olharmos para Gênesis, capítulo 4, versículo 10, nós vemos Deus falando com Caim, dizendo: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue de Abel clamava ao Senhor. Olhando agora para Hebreus, capítulo 12, versículo 24, lemos: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Cristo, a terceira testemunha anunciada por João. O sangue clama por misericórdia e por salvação. O sangue do sacrifício de Cristo clama por misericórdia e salvação. João nos apresenta o testemunho divino sobre o seu Filho e mostra alguns aspectos desse testemunho. O primeiro aspecto desse testemunho é a confirmação. Mas o segundo aspecto desse testemunho é a sua aceitação. Versículos 9 e 10. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. João faz um argumento lógico aqui, muito poderoso. Se aceitamos o testemunho dos homens, como se faz em tribunais, como se faz nos negócios, como se faz na ciência, quanto mais devemos aceitar o testemunho de Deus, porque o testemunho dos homens é falho. O testemunho dos homens, muitas vezes, é um testemunho mentiroso. Mas o de Deus não. O testemunho de Deus é perfeito. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si. A fé é confirmada internamente pelo Espírito. Nós temos a certeza de quem Cristo é, porque o próprio Espírito Santo coloca em nosso coração essa certeza. O próprio Espírito Santo. Se nós acreditamos nos testemunhos dos homens, quanto mais no testemunho de Deus. Se olharmos também para a Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo, no final do parágrafo 5, diz o seguinte: a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Só aceita esse testemunho quem crê em Jesus como Filho de Deus. E quem crê em Jesus como Filho de Deus, aquele que verdadeiramente foi salvo.
aquele em que o próprio Espírito Santo aplica em seus corações a fé. Por outro lado, aquele que decide não dar crédito ao testemunho de Deus e acerca do seu filho, chama o próprio Deus mentiroso. João já havia repetido essa mesma sentença, essa mesma expressão na sua carta. Porque a partir do momento que temos Deus dando um testemunho e alguém discorda deste testemunho dado por Deus, ele está fazendo o quê? Se não chamando o próprio Deus de mentiroso, por não dar crédito, não acreditar naquilo que o próprio Deus diz. Isso é uma postura total de rebeldia, uma rebeldia moral. Não apenas uma dúvida intelectual. Não é apenas dizer, eu não acredito porque eu não entendi, ou eu não... Não. João está falando aqui de uma incredulidade e não de uma ingenuidade. É a supressão da justiça, é a supressão da verdade em justiça, é tornar a verdade em mentira. E é o que muitos estavam fazendo naquela época. Era isso que os gnósticos estavam falando. Eles negavam a humanidade de Cristo. Eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 18. O problema do incrédulo não é falta de evidência, porque as evidências estão postas pelo próprio Deus. O problema do incrédulo é a resistência a essa evidência. É a resistência em não querer acreditar naquilo que foi evidenciado pelo próprio Deus. Talvez alguém se pergunte, por que alguns creem e outros não? Por que alguns creem a ponto de entregar a sua própria vida em defesa dessa verdade, enquanto outros não? Porque muitos cristãos ainda hoje são mortos por causa do nome de Cristo, por não negarem esta verdade, mas outros simplesmente a negam. A resposta é clara, é porque a fé, ela é dom de Deus. O próprio Deus é quem põe esta fé no coração do homem. Como diz em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O testemunho divino sobre o Filho de Deus. João apresenta 3 aspectos, e o primeiro deles é o testemunho, desse testemunho é a própria confirmação dada por Deus. O segundo aspecto desse testemunho é a aceitação. Mas o terceiro aspecto desse testemunho é a sua vivência. Versículos 11 e 12. Versículo 11 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João apresenta nesses 2 versículos 3 verdades. A primeira é que a vida eterna ela é dada e não conquistada. Não são por méritos que conquistamos a vida eterna, mas ela é dada. A palavra grega aqui utilizada para deu, que Deus deu, traz a ideia de uma ação completa e definida. Algo que aconteceu. Deus deu. Deus não emprestou. Deus não condicionou a um desempenho futuro, até mesmo porque essa vida ela já nos foi dada desde a eternidade. A salvação já nos foi dada desde a eternidade. Deus já decidiu quem salvaria. Então Deus deu, Ele não emprestou, Ele não condicionou um desempenho futuro, não pôs uma ameaça de revogação.
Isso é o que chamamos na teologia reformada calvinista de perseverança dos santos. O Deus que deu é o Deus que preserva, é o Deus que guarda. Então, também, a segunda verdade que João apresenta nesses 2 versículos aqui é: a vida está no Filho. Perceba, a vida não está em uma doutrina. A vida não está num sacramento. A vida não está numa experiência, numa instituição. Na época, quando acontece a reforma protestante, algumas coisas que foram estopim para Martinho Lutero foi justamente, e ele expressa isso nas suas 95 teses, justamente a forma como a Igreja Católica Apostólica Romana, ela trazia algumas verdades que deveriam ser ditas sobre Cristo, mas dizem sobre a Igreja. Onde diz que a Igreja, o Papa, era quem poderia perdoar pecados. E em uma das teses, Martinho Lutero olha e diz assim: como é que o Papa que diz que perdoa pecados, agora é o mesmo Papa também que dá o perdão, o mesmo Papa também que tira? E aí, falando sobre a questão das indulgências, porque indulgência naquela época era vendido parceladamente. Se você só conseguia pagar 6 meses, você pagava 6 meses e trabalhava por mais 6 meses. Algumas coisas que colocavam a Igreja se colocava acima da revelação. E até hoje pensa-se assim no meio do catolicismo romano, onde diz que a Igreja está acima da Bíblia porque a Bíblia nasceu na Igreja. Heresia. Porque a palavra de Deus está acima de tudo. A palavra de Deus está acima de qualquer doutrina. Não existe doutrina que não tenha que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. A vida está no Filho. Não é a Igreja que salva, mas é o Senhor da Igreja. Não é o pastor que salva, mas é o Supremo Pastor da Igreja. Nós só somos servos. Nós só somos apenas servos. Mas muito mais, nós fomos feitos filhos. E não é à toa que somos chamados irmãos. A igreja é chamada de corpo de Cristo. E somos membros deste corpo. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora do Filho de Deus. E João declara que a vida está no Filho. A vida é pessoal. A vida eterna. A vida está em Cristo. E isso tem algumas implicações cristológicas profundas. Jesus, ele não é apenas o caminho para a vida, ele também é a própria vida. Ao lermos o Evangelho que João escreve, tanto no capítulo 11, versículo 25, quanto no capítulo 14, versículo 6, nós vemos essa verdade. No capítulo 11, 25 diz: disse-lhe Jesus, o próprio Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo é a ressurreição. Cristo é a vida. No capítulo 14, versículo 6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa estar apenas na igreja, como o pastor citou aqui na liturgia. Existem muitos perdidos dentro da igreja. Não basta ser apenas um mero religioso, que para cumprir tabela domingo após domingo está na igreja. Nós, às vezes, somos muito rápidos em olhar para os outros, não com a ideia do amor que João traz, de se um irmão falta, você, por amor, você busca esse irmão, procura esse irmão, entende o que está acontecendo. Mas muitas vezes nós olhamos para o irmão que falta, não
com o amor, mas simplesmente em julgar com o julgamento, muitas vezes, que acontecia com os fariseus, de olhar e dizer, eu sou melhor do que ele porque eu estou aqui. Precisamos nos perguntar todos os dias por que estamos aqui. Se o que nos motiva, domingo após domingo, nos reunir para cultuar ao nosso Deus, é apenas, única e exclusivamente a glória do nosso Deus. Se não estamos muitas vezes vindo aos cultos apenas como legalistas. Porque no meio da igreja, e ao olhar a igreja, a realidade da igreja brasileira, nós vemos muito isso. Pessoas que transformam o culto em uma programação de final de semana, onde as pessoas nem mesmo sabem por que se reúnem. Onde, se houvesse qualquer outra coisa para fazer no domingo, eles facilmente trocariam o dia do Senhor por qualquer outro evento. Muitas igrejas onde não é pregado o verdadeiro evangelho. Muitas igrejas que, para atrair pessoas, se transformaram em clubes. Tem que ter entretenimento para todo mundo. Como é que eu vou chamar o jovem? Não, eu tenho que colocar um globo de espelho na igreja porque eu preciso atrair os jovens. Eu preciso ter um parque de diversão para atrair crianças. Eu preciso ter algo para os homens para atrair os homens. Meus irmãos, a única coisa que deve atrair o cristão para estar reunidos no domingo, no dia do Senhor, é a própria palavra. É o amor a Deus, a glória de Deus. É o ouvir fielmente a palavra de Deus sendo exposta. Porque pessoas que são atraídas para os cultos meramente por qualquer outro evento, eles estão ali apenas pelo evento, mas não pelo dono da igreja, não por Cristo. O que estão fazendo com o culto? Mas nós somos uma igreja séria. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós falamos aquilo que é das Escrituras. Nós sabemos, porque é ensinado nesta igreja, o que é o dia do Senhor. Nós temos a consciência do que é o dia do Senhor. Mas diante disso, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos enxergando o dia do Senhor? Como? João também, nesses 2 versículos, ele fala sobre uma divisão absoluta. João, ele nunca usa de meios termos na sua carta. Ele diz que quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Vemos mais uma vez os 2 pontos defendidos por João aqui. Aos que foram unidos a Cristo pelo Espírito, e aos que pertencem ainda a Adão, à queda, ao pecado, e estes estão sob juízo. A adoção em Cristo é a única coisa que nos faz filhos. E aqui nós vemos claramente a doutrina da eleição. Porque os que predestinou, chamou, justificou, santificou. É o próprio Deus quem chama. E através do seu Filho, por meio do sacrifício do seu Filho, nos faz filhos. Mas diante dessas verdades, nós não podemos sair daqui sem saber como aplicá-las na nossa vida. Sem saber como usar destas verdades no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu gostaria que todos entendessem é que podemos descansar no testemunho divino. Se você tem duvidado, tem acordado de madrugada questionando se sua fé é real, se Deus o aceitou, se a salvação é sua, descanse. O problema, muitas vezes, de pensarmos dessa forma
é que buscamos certezas dentro de nós mesmos. É que buscamos tais certezas e tentamos julgar isso mediante as obras que fazemos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não, eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Só que a salvação não é por obras. As obras é nossa obrigação fazer. Porque as boas obras foram feitas de antemão para aqueles que Deus salvou, as fizesse. Não é isso que Efésios 2 nos diz? A salvação, ela não é por obras, mas as boas obras sendo feitas na vida do cristão vai mostrar exatamente, como Tiago diz, a fé que dizemos ter, a fé que professamos. As boas obras são a evidência de que fomos salvos. São a evidência. Mas ao invés de olhar para as suas próprias obras e se perguntar, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o que Cristo fez em sua vida. Olhe para o testemunho de Deus, olhe para a cruz. O Espírito, a água e o sangue falam. E falam a favor daqueles a quem Deus amou primeiro, a quem Deus salvou. Mas aqueles que vivem uma vida de pecado, a palavra é arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Confessem o seu pecado a Deus. Examine-se se realmente você tem o Filho. Se realmente você tem esse testemunho. João não escreve para confortar os que andam de forma descuidada com a sua vida. Ele escreve para dar certeza aos que creem e sobriedade àqueles que ainda dormem, aqueles que ainda não perceberam para onde estão andando. João escreve para dar a certeza àqueles que realmente vivem como cristãos, mas também escreve para alertar aqueles que andam no pecado, aqueles que não atentam-se para a santificação. Existe uma grande diferença entre você conhecer a doutrina e você conhecer o Senhor. Existe uma grande diferença entre você conhecer o que está escrito na Bíblia e saber o significado do que está escrito. Muitos olham para a Bíblia e leem a Bíblia e acreditem, existem muitos que se dizem ateus, que conhecem sobre a literatura bíblica muito mais do que nós. Mas estes leem para a própria condenação. Não é apenas saber muito, é conhecer o Senhor. É viver uma vida dedicada ao Senhor. Examine a sua alma com sinceridade diante de Deus, todos os dias. Cada vez que alguém prefere a opinião do mundo do que a verdade de Deus estabelecida nas Escrituras, a sabedoria humana, ao invés do que Deus declarou, do que a sabedoria divina, nas palavras de João, essa pessoa está chamando Deus de mentiroso. E a estes arrependam-se e voltem-se para Deus. Atente-se aos seus decretos. Busque o Filho de Deus, não apenas as bênçãos do Filho. Muitos vêm à igreja em busca de uma mudança material, apenas. Nós podemos sim pedir paz, nós podemos pedir saúde, nós podemos pedir a Deus. Só que Tiago diz também que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar dos nossos próprios deleites.
os nossos próprios prazeres. O problema não está em pedir, mas no que nos motiva a pedir. Será que não estamos tratando as bênçãos do Senhor muitas vezes como o nosso ídolo? É interessante como os puritanos chamavam isso de idolatria do coração. O ato de fazer as bênçãos de Deus os nossos ídolos. Família, bens, sucesso, ou até mesmo o ministério. Tudo que colocamos no lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Precisamos nos perguntar todos os dias: o que realmente nos faz felizes? O que realmente nos faz felizes? E se a resposta mais sincera do nosso coração não for a glória de Deus, talvez tenhamos naquele momento identificado um ídolo no nosso coração. Como nós cantamos no nosso cenário: se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, onde, meus irmãos? Nós precisamos saber onde está o nosso coração. Onde está a nossa felicidade? Onde está a nossa esperança? Porque se a resposta do nosso coração mais sincera não for a glória de Deus e a glória do seu Filho, nós identificamos um ídolo e precisamos tratar isso em nosso coração. Lembra-se de Gary Beeman? Em 1976, um único testemunho falso o levaria à morte. Mas 5 testemunhas independentes que concordaram em uma única verdade, e o júri não pôde ignorar isso. Um homem inocente foi liberto. Diante do tribunal da eternidade, há 3 testemunhas sobre Jesus Cristo: o Espírito, a água e o sangue. Não são testemunhas humanas, falíveis, parciais, que muitas vezes estão suscetíveis à mentira. São testemunhos divinos, perfeitos, e são unânimes numa mesma verdade. O Pai declarou o Filho no momento do batismo. O Filho derramou o seu sangue na cruz. O Espírito aplica essa realidade no coração do salvo. E por isso João diz: quem tem o Filho tem a vida. Que todos nós, por graça, sejamos destes, e que toda a glória seja dada unicamente ao nosso Deus. Que a nossa vida seja dedicada a glorificar o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, que nos convence todos os dias das verdades do Evangelho e de quem Jesus Cristo é. Vamos orar?